Uma massa doce enrolada em creme de chocolate. Não tem como dar errado. O pão que faremos hoje se chama babka. Você vai aprender a fazer a massa, o recheio e ainda como calcular os ingredientes de acordo com o tamanho da sua forma de pão. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal dedicado a ensinar receitas e técnicas para quem faz pão em casa. Se você chegou agora, não esquece de clicar no botão de inscrição, que fica logo abaixo do vídeo. A babka é um pão que tem origem nas comunidades judaicas do leste da Europa e foi levada por imigrantes para os Estados Unidos, se popularizando nas padarias de Nova York. Ela entrou realmente para a cultura pop quando foi tema principal de um episódio do seriado Seinfeld, em 1994. Os recheios mais populares são canela, geleia de frutas, uva passa, creme de avelã e chocolate, que é o que vamos aprender hoje. A receita rende um pão de forma de aproximadamente 900 gramas. A lista de ingredientes está na descrição do vídeo. E para quem não tem uma balança digital, colocamos também as medidas em xícaras e colheres medidoras. Antes de qualquer coisa, pese 80 gramas de manteiga sem sal, corte em cubos e deixe amolecer em temperatura ambiente. Vamos usar essa manteiga no final da sova. Começamos fazendo uma esponja. Adicione 60 gramas de farinha de trigo, 4 gramas de fermento biológico seco instantâneo e 60 gramas de água em temperatura ambiente. Essa é uma massa doce que exige força do fermento, por isso que a gente faz essa esponja. Cubra com um pano umedecido ou embale em plástico filme e deixe crescer por aproximadamente 1 hora, até dobrar de volume. Para evitar acidez excessiva, não deixe fermentar demais. Use a esponja antes da cúpula na superfície começar a afundar. Para sovar essa massa, vamos usar uma batedeira planetária, aquela que tem um gancho. Não precisa ser a batedeira mais cara do mercado. Eu vou deixar algumas sugestões de marcas aqui na descrição do vídeo. Pão doce ou pão de leite cresce melhor e fica mais macio quando feito na batedeira, mas nada impede que você sove na mão. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer isso. Na tigela da batedeira, adicione 340 gramas de farinha de trigo, 8 gramas de sal e 50 gramas de açúcar. Despeje toda a esponja que fizemos anteriormente. E 2 ovos inteiros. Comece com 60 gramas de leite integral gelado. Vamos misturar tudo e verificar se precisa de mais. Cada marca de farinha tem uma capacidade diferente para absorver os líquidos. Ligue a batedeira em velocidade mais baixa por 5 minutos. Depois que os ingredientes foram todos incorporados, repare que a massa não gruda na tigela e fica toda enrolada no gancho. Isso indica que precisamos hidratar mais. Eu vou adicionar 20 gramas a mais de leite integral. Se a sua massa já estiver mais mole do que a minha, não há necessidade desse leite extra. Vamos misturar em velocidade baixa por mais 5 minutos. Essa é a consistência ideal. A massa se enrolou no gancho, mas uma parte ficou grudada lá no fundo da tigela. Agora sim, iremos começar a sova propriamente dita, ainda sem adicionar a manteiga. Serão 10 minutos em velocidade média, geralmente uma acima da velocidade mais baixa. Verifique o número exato no manual da sua batedeira. Depois de 10 minutos, a massa fica mais lisa e um pouco mais mole. Conseguimos esticá-la sem rasgar, mas a rede de glúten ainda não está completamente desenvolvida. Adicione 80 gramas de manteiga sem sal, aquela que deixamos amolecendo em temperatura ambiente lá no início da receita. Ligue a batedeira de novo em velocidade baixa por 5 minutos, até misturar bem. Com a manteiga bem agregada na massa, vamos para os 10 minutos finais de sova em velocidade média. A massa praticamente se descola inteira das laterais da tigela e fica bem lisa e brilhante. Veja como agora é possível esticá-la sem rasgar. Esse é o que chamamos de ponto de véu. Depois de mais de 30 minutos dentro da batedeira, a massa pode ter esquentado demais. Se tiver um termômetro espeto, meça a temperatura. A minha está com 28 graus Celsius. Farei 30 minutos de fermentação em temperatura ambiente e mais 30 minutos dentro da geladeira. Se estiver muito calor, você perceber que a massa esquentou demais,
pode realizar toda a primeira fermentação na geladeira. Feche bem a massa com plástico filme, para evitar que a superfície resseque. Depois de 30 minutos sobre a bancada, a minha massa cresceu um pouco e agora vai terminar de fermentar na geladeira. Ao final dessa primeira fermentação, é importante que a massa esteja gelada, próxima de 20 graus, para facilitar a modelagem. Enquanto isso, vamos preparar o recheio. Em fogo baixo, adicione 60 gramas de manteiga em uma panela e mais 90 gramas de chocolate meio amargo. Misture até derreter e então desligue o fogo. Adicione 40 gramas de açúcar de confeiteiro, 1 grama de amido de milho e 20 gramas de cacau em pó. Mexa enquanto ainda estiver quente até incorporar todos os ingredientes. Antes de avançar, vamos falar rapidamente sobre a substituição dos ingredientes desse recheio. O chocolate eu recomendo que seja meio amargo para não derreter muito no forno. Mas se quiser usar o chocolate ao leite, é interessante reduzir o açúcar pela metade, para não ficar tão doce. Se não tiver açúcar de confeiteiro, pode usar açúcar refinado comum. A diferença é que a calda fica um pouco mais granulada. O amido de milho serve para emulsificar um pouco a mistura. Não use se não quiser. Por fim, você pode substituir o cacau pelo chocolate em pó. Nesse caso, use apenas 20 gramas de açúcar e 40 gramas de chocolate em pó. Já o achocolatado eu não recomendo por causa do excesso de açúcar. E vamos em frente. A minha forma de pão tem 24 centímetros de comprimento, 10 de largura e 6,5 de altura. Se a sua forma tiver um tamanho diferente, não se preocupa. É só usar a minha planilha para calcular a quantidade de ingredientes de acordo com o tamanho da forma. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, é só acessar a página, digitar o seu e-mail e receber a planilha na sua caixa de entrada. Precisamos também de um pedaço de papel manteiga, mas tem que ser aquele papel especial, que tem um lado mais brilhante. O papel manteiga comum vai grudar. Um quadrado de 24 por 24 centímetros terá o mesmo comprimento da forma e uma largura que permita envolvê-la dessa maneira. Como vamos forrar com papel, unte apenas as extremidades da forma com óleo ou manteiga. A massa fermentou e está gelada, pronta para ser modelada. A temperatura deve estar próxima de 20 graus Celsius. Mais do que isso, vai ficar muito mole e grudenta. Polvilhe só um pouco de farinha. Vire a massa com a parte lisa para baixo e aperte levemente com a ponta dos dedos. Use um rolo e faça movimentos sempre a partir do centro até as extremidades, com cuidado para não rasgar a massa. Abra até formar um retângulo de aproximadamente 45 por 25 centímetros. Aplique o recheio sobre a massa usando uma espátula. Deixe-o meio um pouco na geladeira para não ficar tão líquido. Enrole a massa como um rocambole. Não precisa apertar com muita força, mas não deixa muito folgada. E coloque o rolo sobre o lado brilhante do papel manteiga. Se tiver um dia mais quente, é possível que a massa tenha ficado mais mole. Neste caso, embale com plástico filme e coloque no congelador por 5 a 10 minutos, até endurecer um pouco. Com a massa mais rígida, vamos cortá-la ao meio usando uma faca de serra. Transe os dois lados a partir do meio, mantendo a parte com o chocolate para cima. Cruze novamente cada uma das extremidades. E junte bem as duas pontas que se formaram. Depois é só transferir a massa modelada para dentro da forma de pão. Cubra com um pano umedecido ou um plástico filme. Como ainda está um pouco gelada, a segunda fermentação vai demorar quase o mesmo tempo da primeira. 30 minutos antes de colocar a massa para assar, ligue o forno a 180 graus Celsius para o pré-aquecimento com calor só na parte inferior. Após 60 minutos de fermentação em temperatura ambiente, a massa cresce e ultrapassa um pouco o nível da forma. Não há necessidade de pincelar nada sobre ela. Se o forno já estiver quente, pode colocar direto para assar. Também não precisa de vapor. Mantenha a temperatura em 180 graus Celsius. Se o seu forno não tiver aquela chapa removível na parte de baixo, coloque uma assadeira vazia na prateleira mais inferior, que o recheio do chocolate pode começar a escorrer e pingar. Após 15 minutos, vire a forma para assar por igual. É preciso que o miolo fique bem assado. Então, se a parte de cima da babka dourar muito rápido, você pode colocar uma folha de papel alumínio sobre ela para não queimar. Enquanto isso, faremos uma calda de açúcar.
Serão 50 gramas de água e 50 gramas de açúcar refinado. Mexa até diluir todo o açúcar e começar a ferver. A minha bábica levou 45 minutos para ficar pronta. Use luvas e um pano para desenformar e coloque em uma grade para resfriar. Enquanto ainda estiver quente, pincele a calda de açúcar para dar brilho e manter a bábica fresca por mais tempo. Veja que maravilha ficou essa crosta toda trançada. Por dentro, o miolo fica bem macio e recheado com ondas de chocolate. Olha como desfia! Quando fizer a bábica, tire uma foto e me marca lá no Instagram, @amopãocaseiro. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário logo abaixo que eu respondo sempre que possível. Não esquece também de clicar no botão de curtir para convidar mais pessoas para assistir e ajudar o nosso canal. Para receber um aviso quando a gente publicar novos vídeos, é só clicar no sininho que fica ao lado do botão de inscrição. Até a próxima!